Olá, gente. Hoje o nosso programa Kelly Lopes, está aqui e vai ser transmitido aqui do Colégio Nosso Lar. Nós vamos homenagear 21 mulheres, essas mulheres guerreiras anônimas, essas mulheres que fazem um trabalho nas periferias, nas suas ONGs, nas suas associações, dentre outras ações que elas fazem. Então nós estamos aqui com a Amai Brasil, o programa Kelly Lopes, vamos recebê-las com as homenagens que elas merecem. Vem comigo! E agora, para dar início a esse dia maravilhoso de premiação de Guerreiras Anônimas, vamos assistir o missionário Anderson. A experiência dos guerreiros, na verdade, independente de ser mulher ou homem, surgiu, a premiação surgiu daquilo que nós percebemos na comunidade, na ponta. Percebemos o quê? Que na pandemia, quem segurou a comunidade foram as instituições. Foi a CUFA, foi a Amai, foi o Projeto Renascer, foi a banda de fanfarra do maestro, foi o projeto do nosso amigo Adalberon. Portanto, foram esses projetos sociais, quando eu falo esses, eu coloco o Junte-se a Nós, eu coloco outros e outros e outros que seguraram a comunidade na pandemia. E eu quero dizer com toda clareza aqui, vereadora, nós sentimos falta do poder público, a negligência. O prefeito é parceiro nosso, e fez a diferença. Mas nós sentimos ainda, e quem é da comunidade aqui, quando eu falo comunidade, é quem mora num bairro periférico, levante a mão, só para a gente ver. Sentimos ou não sentimos a falta do Estado na comunidade? Sentimos. Mas sabe quem foi que segurou? Foi os Guerreiros Anônimos. Foram essas instituições. Eu quero dar uma salva de palmas para todas as entidades, em nome do movimento solidário, que está aqui representado pelo Edilson, pelo Antônio. Portanto, essas instituições fizeram a diferença. E hoje nós queremos dar ênfase às mulheres que fazem parte dessas instituições. Portanto, assim, com muito carinho, com muito prazer, nós queremos dizer: a sociedade civil organizada, ela é uma potência, ela é uma bomba atômica. E quando ela se organiza, ela faz a diferença. Nós somos sociedade civil organizada. Amém? Amém. Glória a Deus. E vai dar uma palavrinha agora para nós, o vice-prefeito de Maceió, Ronaldo Lessa. Vamos conferir? E ninguém melhor do que essas guerreiras, porque elas têm um olhar diferenciado. Com todo respeito a meus companheiros homens, se a gente fosse um pouquinho mais mulher, eu acho que esse mundo era melhor. A gente precisava, aquele lado, o hormônio feminino, que todos nós temos, o masculino e o feminino, fosse um pouquinho mais, eu acho que a gente teria soluções maiores no campo humanitário, no campo que faz a gente ser melhor e valorizar a vida. Vocês podem ajudar muito, sabe, com o coração, com o olhar, com fatores que a gente, às vezes, não consegue ter. A proporção é muito pequena. Ninguém é bom sozinho. A gente precisa de uma equipe, precisa de mulheres que possam fazer a diferença nesse Estado. Portanto, parabéns a todas vocês, parabéns às mulheres de um todo, às Marias Anônimas, que só Deus sabe como ela enfrenta o seu dia a dia na casa. E agora eu quero que vocês acompanhem comigo. Vou convidar algumas mulheres para fazer comigo uma roda de conversa, muito importante para nós mulheres. Quando se fala guerreiras anônimas, anônimas não para as comunidades, anônimas não para as mulheres que de fato precisam. O que vocês têm feito ultrapassa, sabe? Quando chega aos nossos ouvidos, quando chega aos nossos olhos,
já passam primeiro por vocês. Quando aquela mulher ela é assediada, ela sofre violência doméstica na comunidade, por exemplo, é a vocês que elas vão pedir socorro primeiramente, sabe? São a elas que são elas que vão lá e prestam toda a solidariedade e com todos os esforços do mundo, mesmo com tão poucos, vão lá e tentam estruturar e resolver os problemas até que o poder público, de fato, tome providências. Então, vocês, sim, vocês são as verdadeiras estrelas. Vocês me representam. E eu estou aqui também representando vocês, todas nós. Em relação ao empoderamento, que a Kelly falou, o empoderamento é isso. São essas mulheres extremamente, altamente empoderadas e que elas estão empoderando outras mulheres nas suas comunidades. Eu vou começar com a poesia. Um amigo meu, Chico de Assis, ator, disse que a poesia é como uma bomba atômica. Você não sabe as proporções dela. Você não sabe o que ela desperta. Porque eu busquei uma lógica, e a poesia é assim. Num espaço de um verso, você provoca uma reflexão. Quando você provoca uma reflexão, aquela pessoa para entender o verso, para escutar a musicalidade dele, e aí ela reflete. É por isso que ela provoca. Então, vou começar com uma poesia assim, de minha autoria. Nunca fujo de uma luta, sendo justa a minha causa. Pinto o rosto, traço plano, travo a guerra, cerro os dentes. No comando vou na frente com frieza calculada, pois na vida só é gente quem respeita a sua alma. Se me perco na batalha, não recuo, eu descanso. Pego o impulso e me lanço numa nova estratégia. Mas se engana quem me diz, tem no peito uma pedra. Se me rendo aos encantos, baixo a guarda, abro os flancos, tenho karma de poeta. Onça brava tem seu cio, até esquece do ataque. Se no amor me refugio, dou uma trégua no combate. E me embrenho pela mata, sem temer a captura. No olhar trago verdades, na memória só saudades. Na história, vida dura. Sou descendente da bonita, nisso tenho muita fé. Com bravura e com candura, meu destino é ser mulher. O nosso destino é ser mulher. E é tão interessante, a gente vem falando. Eu cresci numa casa que escutava meu pai dizendo: eu achei que você ia ser menino. Seu nome era Daniel, meu nome era Daniel. Até a hora que eu nasci, era Daniel. Ele me chamou de Daniel 9 meses e disse: poxa, não vou ter o meu menino para ir para o futebol comigo. Eu não só vou para o futebol com ele, como hoje sou vice-presidente do Conselho Deliberativo do CSA. Não está aqui pedindo licença. Todo mundo aqui sai de casa, todo mundo aqui acorda cedo, trabalha, paga suas contas, pega seu transporte, leva menino para a escola e resolve os problemas no trabalho e paga imposto. Eu não estou pedindo espaço, não. Estou dizendo que esse espaço é meu também. Inclusive, todas as decisões que eu tomo e sou fiel à minha dignidade e sou fiel à luta das que vieram antes. Eu honro a luta das que vieram antes. Foram mulheres que, em muitas situações, perderam suas vidas para nós hoje termos direito de estudar, termos direito de votar, de escolher quem vai nos conduzir. Se a gente tem espaços que são ocupados hegemonicamente por um determinado grupo, são os interesses daquele grupo que vão sempre prevalecer. As mulheres têm que estar ocupando espaços de poder. Aos 23 anos, eu era delegada de polícia, na Paraíba. Fui para Paraíba, imagina o que é. Você tem uma arma e um distintivo e está prendendo o povo e sendo mulher. Olha, eu recebi tantos adjetivos. Eu era delegada Barbie. Minha capacidade sempre foi colocada em xeque. É engraçado que os homens, muitas vezes, no currículo, só precisam apresentar formado em bajulação. Basta isso que consegue ser secretário, ministro, escambau. Está na hora de dizer um basta. É isso. Muito obrigada. O que seria o sentido da vida para cada um de vocês? Essa é uma resposta que muitas vezes a gente não encontra
um caminho que a gente não encontra ali como justificar, né? Como a gente responder. Para alguns, a gente vai trazer, é a minha religiosidade, é a minha espiritualidade. Outros vão dizer, é uma missão de vida que eu tenho. E quando, há anos atrás, eu despertei para construir uma ONG de prevenção do suicídio, eu percebi que a vida ela pode ter sentido. E quando a gente começa a ajudar pessoas a buscar quais são os seus sentidos, a gente percebe que não precisa apenas ter profissionais, psicólogos, profissionais da área da saúde para favorecer para esse momento. A gente percebe que todos nós que estamos hoje aqui podemos contribuir para a prevenção do suicídio. Porque quando nós estamos no caminho de pôr fim à vida, é quando muitas vezes a gente não encontra outras saídas. É quando muitas vezes a gente já está desesperançado, seja na política, né, seja com o trabalho, seja com a minha condição de vida. A gente entende que, infelizmente, o nosso contexto sociocultural, produtivista, imediatista, que diariamente reforça todas as desigualdades, desigualdades sociais, desigualdades de gênero, enfim. Então, a gente entende que, infelizmente, o nosso contexto no nosso dia a dia é muito adoecedor. E, para a gente poder encontrar saídas e enfrentar tudo isso, a gente realmente precisa encontrar esse sentido. Então, que cada um de vocês que estão aqui hoje possa aproveitar esse momento para refletir com vocês mesmos. Qual é o sentido de vocês estarem hoje aqui? Quando vocês encontrarem esse sentido, caminhe por onde você percebe que seja melhor, tanto por si quanto pelos outros. Porque muitos de nós que estamos hoje aqui temos algo em comum, que é a preocupação com o outro, que é a visão de querer poder transformar algo que a gente percebe que precisa ser modificado. Então, que cada um de nós aqui possa despertar para qual é o seu sentido e que juntos a gente possa ter cada vez mais parcerias e que a gente possa se ajudar para que a gente possa encontrar juntos esses sentidos, porque sozinhos nós não estamos. Sozinhas, muitas vezes, nós podemos nos sentir, mas saibam que sempre tem pessoas ao redor que podem estar ali junto conosco, pegar a nossa mão e caminhar junto conosco. Então, gratidão. Eu vou convidar o missionário Anderson aqui. Ele é anfitrião também, né? Que é um dos motivadores para esse momento lindo para todas vocês mulheres. E eu vou passar a palavra a ele, que ele vai chamar a nossa última mulher aqui da roda de conversa, maravilhosa. Ele que vai chamá-la e vai fazer as vezes. Essa última pessoa, não é? Que é a Paula, ainda sem assumir o cargo que ela assume hoje, ela chegou até mim e disse assim: missionário, eu quero ser prefeita. E eu olhei assim para ela e disse: você vai ser prefeita. Às vezes o sonho demora um dia para acontecer, outros sonhos uma semana, outros um mês, outros uma vida. E eu vi essa mulher peregrinar, sofrer, passar por vários momentos machistas da própria família, que dizia: não, quem tem que ser é fulano. E ela enfrentar uma cidade de homens machistas, de tradição machistas. E um certo dia, eu acordar e ver que o sonho aconteceu. Prefeita Paula Santa Rosa. Bom dia a todos. Eu gosto mesmo, nós que somos políticas, né, Silvana? Gostamos de ficar em pé, de falar. Mas depois de ser apresentada pelo missionário, que eu vou contar só um pouquinho da nossa história, não é, missionário? Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar todas as mulheres que estão aqui, na pessoa daquela pessoa extremamente especial que está ali. A mãe do missionário Anderson, esse exemplo de mulher, que eu sou testemunha da bravura, da fé, da perseverança e da luta dessa grande guerreira. Não só pela saúde, mas pela fé, por educar os filhos, por não permitir que eles se perdessem. E eu conheço de perto
o amor e o carinho desse filho tão querido, que é o missionário Anderson, por essa grande mãe. Então, eu gostaria de uma salva de palmas para essa grande mulher. Quem não conheceu ainda a história de Dona Maria, que procure saber que história belíssima que ela tem. Só quem já participou, né, missionária, de tantas histórias, de tantas lutas, de tanto sofrimento, sabe o quanto é importante o que eu estou falando nesse momento. É um desafio muito grande, minha gente. Falar por último, depois dessas grandes mulheres. Doutora Marluce começou assim, dando seu show, e aí missionária Fabiane, a Thaís, a minha xará, que apesar de ser Paula, mas eu sou Ana Paula, não é? Essa delegada retada que eu dou por vista, o universo extremamente masculino, né? E é muito bonito ser representado por mulheres de identidade, mulheres que pensam, mulheres de luta, né? Eu tenho certeza, e vou fazer referência a essa diretora, que eu vi o fã-clube que ela tem aqui. Eu imagino o que essa mulher não faz nessa escola, né? E assim, fechando com esse olhar carinhoso dessa psicóloga aqui, que da forma serena nos mostrou até onde nós precisamos ir. Olha o outro fã-clube. Nós precisamos, são de mulheres assim. E é a tão pregada sororidade que a doutora Marluce falou, missionário. São mulheres que precisam apoiar as outras mulheres. São mulheres que precisam ajudar as mulheres a conquistarem os seus espaços. Nós não precisamos ser melhor do que ninguém. Nós precisamos apenas ter a igualdade de representação. Porque nós precisamos simplesmente falar de igual para igual. E se tem uma coisa, missionário, que eu me perguntei aqui hoje. Meu Deus, o que é que eu vou falar depois de tanta mulher, de tanto show? É muito difícil. E aí eu não posso deixar de fazer referência às mulheres da minha cidade. Eu preciso falar delas, da minha cidade, da minha querida, amada Belém, que tem o nome da cidade que Jesus nasceu e não é à toa. Porque a história de Jesus sempre de muito sofrimento. Mas lá é a casa do pão. Belém é a casa do pão, mas não foi só uma história de bondade, que hoje, de avanço, que eu posso contar aqui para vocês. O que eu quero dizer a vocês, mulheres, que primeiramente, nós precisamos ter fé em Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é que nos guia, Ele é que nos permite a chegar em algum lugar. Sem Deus, nem tente. Nós precisamos saber e se voltar para que Deus faça o melhor na nossa vida. E que as bênçãos que chegam na nossa vida, ela não vire maldição. E foi assim que eu conheci o missionário Anderson. Eu caí de paraquedas e me tornei prefeita. Eu estou prefeita de uma cidade. E eu sonhava em ser prefeita daquela cidade desde que eu tinha 10 anos de idade. O meu pai foi assassinado por conta de política. Ele passou apenas 6 meses como prefeito daquela cidade. E eu perdi meu pai. Eu era assim, fã incondicional do meu pai. Um exemplo de humildade, de simpatia. Um grande homem, amigo dos amigos dele. Até hoje, mesmo te passando mais de 30 anos, quando se falam em Santa Rosa, eu sempre vejo os grandes amigos dele falar dele com maestria. E aí eu vivi essa política na minha casa. E um certo dia, Kelly, eu encontrei um professor. Já meus filhos na escola, lá em Palmeira dos Índios. E ele me disse, eu vi um cartaz na sua fazenda e fiquei muito feliz, Paula. Aí eu disse, por que, Adelson? Ele fez, sua redação, quando você fazia 5ª série, era assim, eu fiz um tema. Quando eu crescer, eu vou ser. E aí, imaginem qual foi o tema da minha redação. Quando eu crescer, eu vou ser prefeita de Belém. Não foi prefeita de outra cidade, era prefeita de Belém. Imagine uma criança com 10 anos, mas eu cresci com aquilo. Segui na campanha, minha mãe foi prefeita, eu fiz campanha. E eu discurso desde os 8 anos de idade. Eu fiz campanha para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão de criação. Depois eu fiz para minha mãe de novo. E aí, sempre com aquela vontade de transformar aquela terra. Porque eu me sentia na obrigação de fazer e concluir o que o meu pai um dia sonhou por aquele povo. E o caminho, minha gente, não foi fácil, como não vai ser fácil para nenhum de vocês. Não é verdade, missionário?
As pessoas acham, doutora Marluz, que você foi investido num cargo e foi fácil. Quantas noites de sono a senhora teve? Quantos desafios? E quando assume o cargo, aí é que vem desafio. Não é porque todo mundo acha que é fácil. Quantas lágrimas eu chorei, minha gente. Quantas vezes no desespero de até não acreditar em mais nada. E aí encontrei esse grande homem na parte da minha história. Ele com sua esposa. Quantas vezes fomos a Belém. E quantas vezes eu busquei a orientação de Deus. Se era isso que Deus queria para a minha vida. Ou se era apenas uma vontade da Paula. Porque nós precisamos estar no lugar para que seja feita a vontade de Deus e para que a gente possa ajudar a transformar a vida das pessoas. E era isso que eu buscava. E aí veio a primeira campanha, eu perdi a eleição. E aí vocês imaginem todo mundo dizendo, não é a hora, o que é que você está fazendo? Porque eu estava brigando com um cara que tinha fama de comprar o maior investimento em dinheiro de fazer campanha, Silvana, era a minha oposição lá em Belém. Ele comprava voto de R$1.000, de R$2.000, e aí sabe o que era que eu escutava? Às vezes até das pessoas da minha família. Desista, você não tem dinheiro para lidar com esse povo onde chega. Eles ganham a eleição, eu digo, eu vou para a luta. Eu não tinha nem vice-prefeito, que ninguém queria meter a cara para perder, porque quando é para ganhar, todo mundo quer, não é? Se já é para ir para uma reeleição apoiado por um grande prefeito ou um grande governador, todo mundo quer. Agora, pagar o preço de não ter dinheiro, de não ter nem combustível para botar no carro para fazer campanha, de não ter dinheiro nem para fazer o adesivozinho. E aí eu tive mais de 1.000 amigos que conseguiram, foram lá e que receberam o dinheiro, mas votaram na Paula Santa Rosa. E aí eu passei uns dias tristes, mas eu nunca saí de Belém. Eu estava no aniversário de boneca, eu estava no batizado, eu estava na festa da emancipação política, eu levava o povo para o hospital, eu conseguia remédio e pedia. Porque eu não tinha, eu tinha que pedir. E assim construí a minha história. Perdi a segunda, não é, missionário? Por tão pouco, por 52 votos. Olha, onde foi que eu errei? E aí eu chorava, missionário, não vou ser mais. Calma, Paula. O tempo certo vai chegar. E para que o meu sonho se realizasse, né, foram 3 eleições de derrota. E aí você, depois de 12 anos tentando, cheguei numa cidade que era a 56ª em educação no estado de Alagoas. Que a saúde era um caos. Que não tinha carteira para os alunos sentarem. Que não tinha vaso sanitário para as crianças poderem usar um banheiro. Não tinha uma ambulância para fazer socorro, não tinha carro para fazer transporte, não tinha água, não tinha pavimentação, não tinha nada. E hoje nós vivemos uma transformação no município de Belém. Primeiramente, Deus foi maravilhoso e levantou pessoas para estar ao meu lado. Meu vice-prefeito, que é meu tio, que sem ele também eu não poderia avançar. E aí construímos, com algumas secretárias mulheres, a metade do meu governo é de mulheres. E aí, penso nas mulheres corajosas. Eu não tinha dinheiro para a educação, não tinha dinheiro para o remédio, não tinha dinheiro para nada. E aí? Aonde é que vai fazer? Uma cidade desse tamanho, com 5.000 habitantes, talvez menos pessoas do que tem hoje esse complexo aqui do Vegel, da Brejal. E eu no desespero, as pessoas precisando de emprego e tudo. Enfim, para encurtar a história, hoje nós somos entre as 10 melhores da educação do estado de Alagoas. Fomos o primeiro município a bater meta de vacina. E estamos entre as 10 melhores saúdes do estado de Alagoas. Fazemos um trabalho em assistência social, na agricultura, uma transformação na nossa cidade nós temos vivido. Ainda tem muito para se fazer, Silvana. Mas quando a gente olha no espaçozinho curto de tempo, é inacreditável. E por vezes, olha o preconceito. Ela não consegue. Ah, mas por que foi para Belém? Porque a Paula tem uma aparênciazinha bacana?
não é? O preconceito, o machismo de achar que a gente nunca pode conseguir nada pela capacidade. Mas nós aqui estamos representados por essas grandes mulheres. E eu estou aqui apenas para dizer a todas vocês mulheres, o lugar de mulher é onde ela quiser. Guerreiras anônimas identificadas. Contem comigo, contem com o apoio de Belém. Estou sempre à disposição para ser uma voz, mas uma voz de representatividade. Aquela voz que faz, que acontece. Porque quando nós assumimos um cargo de secretária, não é, Kelly? Independente do que seja, as mulheres sempre fazem com responsabilidade. Elas sempre têm um olhar na frente. E elas sempre têm a perseverança. Eu quero, eu posso e eu consigo. Então, bom dia para todos e muito obrigada. E a grande pergunta de muitos municípios é: como é que essa mulher consegue tantas coisas para uma cidade tão pequena? Paula, não é porque eu estou na frente dela, não. Mas você entra lá no Instagram de Belém, vocês vão ver a transformação do que aconteceu no município. Eu acho que 50 anos de atraso, você conseguiu recuperar aí, graças à força feminina que está dentro de você. Parabéns. E terminando essa roda de conversa com essas mulheres aqui empoderadas, nós vamos agora dar um mimo a elas, um presente para cada uma delas, e cada vez que elas usarem esse presente, elas vão lembrar desse momento de premiação de Guerreiras Anônimas. Todas nós merecemos joias, não merecemos? Todas as mulheres merecem uma joia. E essa joia ela foi criada, né, com muita competência pela design Natália Mendonça, da Santa Pedra. Vai, inclusive, entregar, né, esse mimo a cada uma das mulheres que fizeram parte dessa roda de conversas aqui. It's a beautiful day. Oh, oh, oh. Gente, e agora nós vamos assistir o quarteto musical sob o comando do professor Max. Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria, é um som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte. Lembra de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Entra no corpo a marca Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Entra na pele essa marca, possui a estranha mania de ter fé na vida. Aue, 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 aue. La 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 Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande
estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero ao procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por vocês. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Depois de tantas coisas maravilhosas que vivenciamos no dia de hoje, na premiação, mais uma vez repetindo, das Guerreiras Anônimas, nós vamos convidá-las uma a uma para premiarmos essas mulheres maravilhosas, cada uma fazendo a diferença em suas comunidades. A gente vai chamar cada guerreira aqui, essa guerreira que está no dia a dia, que transforma a vida de pessoas e que a gente não vê, mas que faz realmente uma grande diferença. E vocês aí pensam que o programa terminou por aqui? Não, nós vamos ver agora a homenagem que estamos fazendo e o lançamento também do documentário do missionário Anderson. Confiram. Só quem teve na vida uma mulher muito importante para ser base, sabe a importância de uma mulher. Eu queria honrar todas as mulheres, essas guerreiras anônimas, na pessoa da minha mãe, que ultimamente venceu mais uma batalha, teve um infarto e entrou praticamente morta na sala de cirurgia. E há mais ou menos um mês atrás, eu pude ver justamente uma mulher morta em cima de uma maca e 3 dias depois, uma mulher viva, praticamente falando e quase andando. Portanto, a minha mãe, quando eu falo dela, eu sempre digo que todas as qualidades que Deus me deu, eu tenho certeza que foi tirada da minha mãe. Não menosprezando a figura do meu pai, mas o silêncio, a paciência, a persistência, a gratidão, a coragem, a ousadia, vem tudo dela. E em nome dela, da Dona Maria José da Silva, eu quero honrar todas as guerreiras anônimas. Aquelas mulheres que a sociedade muitas vezes se faz não conhecer. Parece ser inconveniente, mas vocês fazem a diferença. Mulheres que no meio de nós são gigantes, são abrasadoras, são guerreiras. E eu confesso, na minha caminhada, muitas vezes eu pensei em desistir. Eu tenho 21 anos de vida pública
Quando eu falo vida pública, não é política, mas pública no meio das pessoas. Deus foi muito generoso comigo. Me deu uma mãe maravilhosa e depois me deu uma esposa maravilhosa, que está aqui, Fabiane Guzmão. Eu queria que ela ficasse de pé. Eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus, porque ela fez a diferença também na minha vida. As qualidades da minha mãe se repetiu na história dela. E quantas Fabianes, e quantas Marias, e quantas Joanas, quantas Josefas nós conhecemos. Mas passamos despercebidos. E hoje, esse encontro, em nome da MAI Brasil, a qual nós representamos, em nome da Nova Jericó, que também nós representamos, nós queremos tornar público a imagem dessas mulheres. Por quê? Porque elas fazem a diferença no meio da sociedade. E ai de nós, se não fosse elas. Parabéns, guerreiras anônimas. Hoje inicia uma nova etapa. Mesmo que a noite traiçoeira venha, a gente tem que permanecer de pé, sorrindo. E é isso que lhe fez estar aqui hoje, firme, forte e confiante. Vamos juntos? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Coral lindo. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Cante com fé agora. E ainda se vier noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz, Cristo estará contigo. Tantos testemunhos bonitos, tantas mulheres que hoje aqui são reconhecidas graças a vozes como a de missionário Anderson, de Fábio Rogério, de Silvana, de Kelly, tantas vozes que se levantaram para dar vez a todas vocês que aqui estão. Então pensa naquela situação que você disse: meu Deus, eu não vou conseguir, tem tanta pedra no caminho, que é isso, não aguento mais. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, cante. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, e não te deixará sofrer nunca. Oh, Deus te trouxe para aliviar o teu sofrimento. Tá bonito demais. Oh, é Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Agora, olhando para o missionário, cante para ele, diga isso para ele ter força. Ainda se vier, cante. Ainda se vier noite traiçoeira, e se a cruz pesada for,
Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. Mais forte. E ainda se vier noites traiçoeiras, e se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus se quer sorrindo. Agora a voz de Alice para finalizar esse momento tão especial. Os sonhos de Deus, eles são incomparáveis. Não há nada mais gratificante e maravilhoso do que viver um sonho ou um projeto que vem de Deus. Mas para provar dessa bênção, é preciso duas coisas essenciais: fé e obediência. Mas em primeiro lugar, temos que crer que o sonho é de Deus. E se o sonho é de Deus, Ele é fiel e bondoso para concretizar. Amém? Pisaram os seus sonhos e projetos, abandonaram tudo pra você, desprezaram sua história, pois não conheciam o autor que estava a contemplar a sua dor. E cada lágrima da sua história Ele anotou. Deus amando novas alegrias em lugar da dor, e uma recompensa para as noites que chorou. Nada foi em vão. A noite ainda tem novidade vindo em sua direção. O sonho que morreu, Deus vai ressuscitar. Aquilo que se perdeu, algo novo se fará. Não abandone as promessas, pois vão se cumprir. Se levante, Deus está escrito em tudo. Surpresa, coisas novas vem chegando. Surpresa, coisas novas vem chegando. Surpresa, coisas novas vem chegando. O sonho que morreu, Deus vai ressuscitar. Aquilo que se perdeu, algo novo se fará. Não abandone as promessas, hoje vão se cumprir. Se levante, Deus está escrito em Estou super feliz por estar aqui presente. Será que vocês conheceram o Dom Henrique? Sim. Quem não conheceu, Dom Henrique foi um padre e depois se tornou um bispo. E teve uma relação de amizade muito estreita com o Anderson.
Dois amigos que se abraçavam, que se entrelaçavam, não é? Eu conheci o Anderson, não porque o Anderson me procurou, mas eu fui ao encontro do Anderson. Quando eu ouvi falar que a Diocese de Palmares, onde Dom Henrique vivia, tinha 2 casas de Jericó. E eu pensei assim, se meu irmão escolheu 2 casas, é porque, com certeza, isso é coisa de Deus. E aí eu fui atrás do Anderson e conheci o Anderson e a Fabiane. E nasceu aí uma relação de amizade, simples, mas de carinho, de confiança, de respeito. Olhe, Anderson, por onde você andar, por onde você for, as escolhas que você fizer, você sabe que você tem o seu Pai espiritual lhe iluminando, lhe conduzindo, não é? É o nosso tesouro. As pessoas aqui... A maioria das pessoas aqui não tiveram a oportunidade de conhecer esse homem pequenininho, mas gigante, que está no céu intercedendo por todos nós. Antes eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a Deus pela sua vida. No momento mais que eu precisei de um abraço, de um acolhimento, foi o Senhor que me deu essa oportunidade no dia que o Senhor me abraçou, lá na Vila Brejal, na situação que eu vivia, uma situação de pobreza, e que o Senhor continue com esse projeto de estar ajudando as pessoas. Não sou eu que tenho o Senhor como ponto de referência, e sim várias pessoas, a qual o Senhor tem ajudado e continuando, né, de mãos abertas. São mais de 13 anos que eu conheço o Senhor, e o Senhor sempre nesse objetivo de ajudar o próximo. Então, que Deus te abençoe. Pai, queria agradecer a pessoa maravilhosa que o Senhor é, não só na minha vida, mas de todos ao seu redor. Continue fazendo esse lindo trabalho, esse lindo projeto que o Senhor vem fazendo desde o início da sua jornada. O Senhor é meu espelho. Beijo.